Olá, turma, tudo bem? Peguem o livro de vocês e abram na página 102, tá bom? Opa, 103, que a página 102 nós já realizamos na última semana. É o livro de História e Geografia, né? Bom, então só para retomar. Aqui, como ficaria? Essa primeira representação, ela é de um telefone, então eu vou ligar ela aqui no smartphone aqui embaixo. A segunda é uma carta, que eu utilizo hoje e-mails, que é essa primeira representação, aqui do lado direito. E a última é a televisão, e aí é só eu ligar com essa televisão do meio. Olha só, vamos ver aqui. Certo? Só isso. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso endereço. Vocês já perceberam que chegam correspondências com o nome dos pais de vocês, enfim, de moradores da casa, chegam correspondências de longe? Então, para que essas correspondências cheguem, nós precisamos passar algumas informações para a pessoa que vai nos mandar essa correspondência. Hoje em dia, nós utilizamos os nossos endereços de correspondência para receber contas. Raramente é para se comunicar, tá bom? Então, assim, né, para localizar esses lugares, nós precisamos, então, de endereço. Olha só, esse menino, ele mora na Rua Azul, número 24. Percebam que na mesma rua tem o número 26 e o número 28, por exemplo. Então, o nome da rua é a rua, né? O nome da rua, e o número é o número da casa, né? Para poder identificar qual casa da rua é. E se perguntasse para você qual é o seu endereço, você saberia falar? Bom, então dê uma olhada, porque isso é muito importante. As pessoas que moram em prédios devem complementar seu endereço com o número do andar e o número do apartamento onde moram. Olha lá, o João mora na rua Sabiá, número 64, apartamento 302. Já a Carla mora na rua Sabiá, número 64, apartamento 101. Quando a pessoa mora em prédio, ela precisa falar o número, tanto o número da construção, que é o número do prédio, como também o número do apartamento dela, certo? Então, olha só. Olhem bem para esse prédio. Vou até aproximar. Aí eu tenho a Carla no 101. Aí do lado eu tenho uma plaquinha de aluga-se. Aí no andar de cima eu tenho uma senhora, uma sacada com flores. E no outro andar eu tenho um gatinho e o seu João, certo? Então, de acordo com a imagem acima, marque com um X o endereço do apartamento que está disponível para ser alugado. Bom, se aqui é 101, o do lado seria 102, certo? Então, seria Rua Sabiá, número 64, apartamento 102, ou Rua Sabiá, número 64, apartamento 301? Bom, é claro, o 301 tá com gatinho. O que tá para alugar é o 102. Bom, enfim, aí é só vocês colocarem aí o X no lugar do apartamento 102, tudo bem?
depois a gente vai falar melhor sobre isso. Vou falar agora um pouquinho sobre a correspondência. Utilizamos o endereço para enviar e responder correspondências como cartas e encomendas. Em geral, para enviarmos uma correspondência, utilizamos serviços de uma agência de correios. Então, veja na imagem abaixo como se deve preencher corretamente. Então, olha só, eu tenho que ter duas informações na minha carta: o destinatário e o remetente. Na parte da frente do envelope, eu coloco o nome e o endereço completo do destinatário, ou seja, o nome da pessoa que vai receber a correspondência. Então, olha só, para onde essa correspondência vai? Essa correspondência ela está indo para a rua Riacho Fundo, número 100, certo? E do outro lado, eu coloco o remetente, que é quem está enviando. Por exemplo, se eu fosse enviar uma carta da minha casa e eu vou escrever, então eu sou o remetente, porque eu estou enviando, tá bom? Aí eu tenho aqui, tá vendo esse número? Esse número, ele é para facilitar a localização das ruas. Através desse número, né, toda a rua possui um número igual a esse. Então, utilizando este número, eu consigo não errar o endereço. Porque pensa comigo, existem em diversas cidades ruas com o mesmo nome, tá bom? 15 de novembro, tem rua igual. Enfim, tem muitas ruas que os nomes se repetem. Então, o que nunca vai se repetir? O CEP, tá bom? Depois vocês deem uma olhada em alguma correspondência que chegue na casa de vocês. Observem o CEP. Bom, então agora a gente vai ler a frente e o verso desses envelopes e descobrir algumas coisas. Então, lembrando, o destinatário é quem vai receber, remetente é quem envia. Então, o destinatário, ou seja, quem vai receber, é o senhor Juvenal dos Santos, na rua Coqueiro, número 10, bairro Liberdade, Goiânia, Goiás. E o remetente, né, ou seja, quem enviou foi o Felipe Pereira, da rua Canoas, número 87, certo? Então, quem enviou a correspondência? Felipe Pereira. Então, vocês vão pegar e escrever o nome do Felipe Pereira na letrinha A. Letrinha B. Em qual data essa carta foi postada? Ai, meu Deus, eu preciso de uma data. Bom, turminha, a data, ela tá aqui nesse carimbo, certo? Aqui nessa imagem não dá pra ver, mas é dia 9 de março de 2019. Vocês vão colocar a data que tá escrita ali na letrinha B. E qual é o endereço dessa pessoa? Ou seja, qual é o endereço da pessoa? Que enviou a correspondência. Então, quem envia a correspondência é o remetente. Vocês vão pegar aqui o endereço dessa pessoa, que é Rua Canoas, número 87, bairro Videira, e vão Porto Alegre, RS, né, que é Rio Grande do Sul, e vão colocar esse endereço nessas duas linhas. É só copiar. Então, imagine que você é o carteiro. Para quem você entregaria essa correspondência? Bom, se quem recebe é o destinatário, eu vou entregar para o Juvenal dos Santos. Aí você vai colocar a resposta aqui. E em qual endereço? O endereço de entrega é o dessa primeira carta. Combinado? Bom, turminha, a gente vai fazer muitos exercícios sobre isso, tá bom? Porque isso é muito importante. Inclusive, vocês vão escrever cartas, tá bom? Mas por hoje é só isso.
E depois, na próxima aula de história, a gente vai ler um pouquinho sobre a importância dos pombos-correio. Combinado? Porque sim, gente. Será que isso que a gente vê nos filmes, que os pombos levavam cartas, é verdade? E aí? Bom, a gente descobre isso na próxima aula, combinado?